Boa noite, amores! Como é que vocês estão? Mais um papo aqui com vocês. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre os nossos superpoderes. E aí? Quais são os seus superpoderes? Você sabe? Você já esteve presente com eles? Como assim, Renata? Meus superpoderes? Isso é coisa de maluco, isso é coisa de criança, né? Isso é coisa de contos infantis. Não. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os nossos superpoderes. E eu quero estar trazendo para você a presença, né? Para que você esteja presente, para que você se reconheça, para que você perceba quais são os seus superpoderes. Então eu quero convidar vocês a estarem pensando: que superpoder eu tenho? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho dessa live com pessoas maravilhosas, queridas e amadas. Conta pra mim quem já entrou, né? Para todos que estiveram entrando já, boa noite. E comenta aí pra mim qual que é o seu maior superpoder, ou qual que você encontra, né? Que seja o seu superpoder. Conta pra mim. É tão difícil a gente falar da gente, né? É tão mais fácil a gente falar do outro. O que se requer para que a gente fale com leveza, né? Com fluidez da gente, igual a gente é capaz de fazer um cumprimento e de falar pro outro, de fazer essa troca com facilidade, né? Então, o que se requer para que estejamos mais presentes? Bom, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, amores. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Quantas grandiosidades a gente tem no nosso dia a dia e a gente não se dá conta? Então, eu quero falar para vocês que aonde você encontra que é a sua maior fraqueza, que é a sua maior dificuldade, que é a sua maior, como dizemos, o seu maior desafio, né? A sua maior dificuldade mesmo, aquilo que você não encontra, tipo assim, não acredito, né, que está acontecendo comigo de novo. É a sua maior força. Em que sentido, Renata? Naquilo que você percebe que é o que você se julga mais desafiador para você fazer aquilo com facilidade, é a sua maior potência. Não sei se eu tô sendo clara, gente. Traz aí para mim, se vocês estão entendendo, né, o meu ponto de vista e o que eu quero falar com vocês. Por quê? Quando você não reconhece que aquilo que você vê como um defeito, né, dessa realidade, você não tá percebendo, você não tá presente com a potencialidade que aquilo pode se tornar para você e é onde pode se tornar a sua maior habilidade. Isso mesmo que você viu. Pode se tornar a sua maior habilidade. Então, os nossos superpoderes são aquelas coisas que todo mundo fala para você: nossa, você é bom para fazer isso, você é bom para fazer aquilo. Isso, né? Você mesmo reconhece, fala assim: eu sou bom mesmo, eu faço isso mesmo assim, com facilidade. Mas o seu superpoder mesmo, aquele poder que te vai, sabe, te dar um salto quântico ali, que vai realmente te levar para um outro nível, é aquela situação em que você se encontra, em que você não se vê capaz por se julgar sobre aquilo.
Então, quanto você mais se julga incapaz, nessa situação pode ser a sua maior habilidade. E gente, eu acessei essa ideia quinta-feira, no meu curso de X-Men, que eu fiz com o Cássio. Na quinta-feira foi que eu percebi que nós somos dotados de habilidades, porém nós não reconhecemos. Então, não é só aquilo que as pessoas julgam que eu faço bem, né? Que eu ministro bem, que eu desenvolvo bem. É aquilo que eu também julgo não fazer bem, que eu também julgo, né, não estar ali à altura para fazer algo e não me reconheço. Ali pode estar, sim, o seu maior superpoder, a sua maior habilidade, a sua maior capacidade. E aí é incrível que quando você reconhece essa habilidade, essa capacidade, tudo fica mais leve. E você começa a ver, né, a vida com outros olhos. Então, como seria você estar mais presente para os seus superpoderes? E hoje em dia, como a gente está tão no automático, a gente acaba percebendo que tá tudo terceirizado. Vocês já perceberam? As pessoas, por exemplo, não têm mais prazer, por exemplo, em fazer uma comida. Sabe, em comprar os ingredientes, né? Em cortar os ingredientes, em temperar, em deixar ali aquele tempero curtindo para fazer aquela comida como era feito antigamente. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Telefone e pede uma comida. A campainha toca, em alguns minutos, traz aquela comida que você pediu. Então, assim, a gente tá muito no automático. E por a gente tá muito no automático, a gente tá perdendo um pouco esse encantamento de ver, de acessar, de estar presente com as nossas capacidades e habilidades, com os nossos superpoderes. Então, assim como eu dei o exemplo da comida, de saborear, né, de escolher, de separar mesmo aquele ingrediente que para você vai fazer todo o sentido ali no prato, é o que eu te trago para você estar presente e estar pensando também com as suas escolhas no dia a dia, com as suas escolhas no que mais é possível, que você jamais imaginou ser possível. Que se você soubesse todas as possibilidades, criariam muito mais para o seu agora. Percebem? Então eu gostaria de verdade, de coração, que vocês parassem para pensar um pouco. O que eu encontro que é mais desafiador para mim, que eu não me vejo capaz de fazer isso? Porém, muitas das vezes eu não me vejo capaz de fazer isso, já julgo que isso não é para mim, que eu não sou capaz, e muitas das vezes eu nem tentei, eu nem provei, né? Experimentei, experienciei e já comprei aquele ponto de vista que aquilo ali não funciona para mim. E aí eu solto aquilo. E aí é que tá o pulo do gato. Porque talvez isso que você não está escolhendo ver, acessar, pode ser o seu maior superpoder. E quando eu acessei essa informação, eu confesso para vocês que a minha cabeça fez assim, ó, sabe? Bugou mesmo. E eu falei, uau,
O quanto a gente vive resistindo, reagindo, fugindo, em sistema de fuga para várias coisas, para que a gente não acesse, para que a gente não olhe para aquilo. E a consciência que eu tive foi essa. Enquanto você não olha para aquilo que está te incomodando, para aquilo que está te tirando, né, do conforto, que não está nada confortável, está desconfortável. Enquanto você fica insistindo em que você não é capaz, em que você não consegue, ou que você simplesmente faz vista grossa daquilo, mais aquilo vai aumentando. Ou aquilo vai empacar, né, no seu caminho, ou vai realmente assim, como que fala, passar por cima de você como um caminhão, né, liberando tudo que vê pela frente. Então, como seria você começar hoje a criar mais atenção, mais presença com você, com seu corpo, com as suas escolhas? Para que vocês comecem juntos a criar algo mágico, algo grandioso. E entender qual é o seu superpoder. E sabe a maior mágica de você entender o seu superpoder? É simplesmente que quando você olha para aquilo como um superpoder e não como uma deficiência, como um julgamento, como um decap, né? Você consegue ali acessar dentro de você uma energia grandiosa. E você começa a movimentar no seu campo algo que nem você sabia ser possível. É realmente você baixar as barreiras, não entrar em julgamento e receber de tudo e de todos, inclusive de você. Não é sensacional isso? Eu estava aqui falando no início da live quais são os seus superpoderes. Porque nós temos a tendência de ver superpoderes no outro. E é fácil falar dos outros. A gente fala assim, 30, 60, 100 adjetivos do outro, né? Habilidades do outro, capacidades do outro. Mas quando a gente tem que olhar pra gente, para falar da gente, os 3 primeiros é fácil. Depois a gente já começa a bugar. A cabeça já começa a ficar, né? Sem entender ali. Procurando mesmo uma linha, né, de raciocínio coerente. E isso que é o espetacular de quando você está presente, sem julgamento, com tudo que acontece com você. Nós somos seres muito racionais, então tudo pra gente tem que ter muita racionalidade. E aí o que acontece? Você acaba saindo do sentido de ser você. Por isso que é fácil falar do outro. Porque você consegue captar as habilidades, capacidades, os superpoderes do outro com muita facilidade. E por isso é tão difícil, né? Temos tanta dificuldade de fazer isso com a gente mesmo. O que eu quero trazer para vocês é que quando vocês começarem a soltar todo julgamento, todo ponto de vista fixo que vocês criaram sobre vocês e sobre tudo que está ao redor de vocês, sobre todos os relacionamentos de vocês, a vida vai começar a fazer mais sentido. As situações vão se diferenciar para chegar com vocês com mais facilidade. E é incrível como isso acontece com uma frequência e com uma habilidade incrível
de verdade, que você começa a entrar em uma frequência em que pessoas que estão na mesma frequência que você, de expansão, de reconhecimento, de presença, de criatividade, vão começar a se conectar com você. Então, por isso que vai trazer mais leveza para você também. Porque tudo à sua volta começa a ficar leve, a ficar mais leve. Então, parece que tudo vai fazendo mais sentido, mesmo que por muitas vezes seja inexplicável. Essa é a chave. Quando eu sou eu mesma, não tem explicação, não tem como te descrever, é indescritível, porque a sua energia é única, o seu movimento é único, as suas habilidades, capacidades, superpoderes são únicos, cada um em um estado, em um tempo diferente. Então não adianta você ficar comparando, se alinhando e concordando com a realidade, tempo e espaço de outras pessoas. E é isso que nós mais fazemos nesta realidade. Nós estamos o tempo inteiro querendo mesurar o que é verdadeiro para o outro é verdadeiro para mim. E não é. E nem sempre pode ser. Às vezes, até um tempo isso funciona, pero nem sempre funciona. E é incrível que quando você começa a soltar todos esses julgamentos e comparações, reconhecendo os seus superpoderes, as suas habilidades e capacidades, as coisas começam a fluir com muito mais facilidade. Fica leve de verdade e você se reconhece. Não adianta eu estar aqui procurando reconhecimento se eu não me reconheço. Não adianta você estar fazendo 10 mil cursos, estar acompanhando 300 lives sobre consciência, se você não está fazendo movimento. Você está simplesmente seguindo uma informação. Você tem que colocar isso em ação. Você tem que se reconhecer. Você tem que estar presente. Você tem que parar de se julgar. Parar de se comparar. Você tem que olhar para o teu processo. E muitas vezes olhar para o processo é muito desconfortável. E nem todo mundo está preparado para olhar para o processo. Nem todo mundo está preparado para receber da mudança que o processo pode gerar. Então, como está o seu pedir? Como está o seu movimentar? Como está o seu receber? Como está o seu perceber? Saber, ser. E agora eu fiquei bem goianinha, né? Puxando o R. Como está? Como é que tá a sua alegria de viver? Como que você está olhando para a vida? Você está se cobrando? Você só está vendo aquilo que você não está criando? Ou você está agradecendo pelo que você está criando? Pelas conexões que você está fazendo? E por você estar olhando para aquilo que muitas vezes é desconfortável também. E aí eu fico percebendo também algumas vezes a energia seguinte.
Muitas vezes a pessoa ela tá até soltando os julgamentos dela, o julgamento alheio, tá parando mesmo com a comparação. Mas aí chega num determinado ponto em que parece que tá tudo indo bem demais, que a pessoa fala assim, não, peraí, não, deve ter alguma coisa errada. Não é normal, tá fácil demais. Toda a vida foi difícil, por que agora tá fácil? Não, aí ela fica, sabe? Olhando para os lados, olhando para trás, procurando o que tá errado, porque tá tão leve, tá tão fluindo, que ela fala, não é possível que tanto tempo eu carregando esse balde de merda, não é possível que agora que seja isso, seja essa facilidade, alguma coisa tá errada. E aí ela começa o quê? A arrumar, né, historinhas, a contar historinha para ela, aonde ela volta para aquele lugar. Porque o espaço de merecimento dela tá tão baixo que as coisas estão fluindo, não tá latente no universo dela. Percebe? E aí fica aquela questão, né? O que se requer para que eu me reconheça com total facilidade, alegria, glória? O que se requer para que eu receba com total facilidade, alegria, glória? O que se requer para que eu seja a ação, o movimento que se requer nesse espaço e tempo agora? Percebem? Para algumas pessoas pode ser meio confuso o que eu tô falando. Para outras pessoas, elas vão falar, Renata, faz total sentido o que você tá falando. E isso é muito verídico, gente. É até onde você está disposto a acessar a informação, ser a informação, transcender essa informação. Como que eu posso ser contribuição também para o outro, para o planeta, para minha família, para minha vida social? Quais são os pontos que eu estou me paralisando, que eu não me reconheço? Ou qual é a ação que falta aqui ainda, que eu ainda não estou reconhecendo, que eu ainda não acessei? Percebe? E é incrível, porque uma vez que você reconhece que o seu superpoder, ele é único, ele é o seu superpoder. Então, eu não tenho que ter necessariamente o seu superpoder e vice-versa. A questão aqui é como eu lido com o meu superpoder, como você lida com ele também. Porque muitas pessoas, muitos de nós, somos dotados de capacidades e habilidades das quais nós não reconhecemos. E muitas vezes não é pela escolha de não reconhecer, é pelo julgamento de não olhar para aquilo. E aí entra ano, sai ano, entra ciclo, fecha ciclo, e eu tô ali, olhando os navios passando pela beira do mar. E aí o que eu faço? Nossa, vida de fulano é tão mais fácil. Ai, eu queria ter uma vida assim. E você poderia estar vivenciando uma vida muito mais grandiosa que a do fulaninho. Se você tivesse sendo a ação que se requer, o movimento que se requer nesse universo, que é você. Você é sua maior prioridade. Você é seu maior projeto. Você é a sua maior escolha. Ponto.
E é incrível. Eu tava conversando com a minha mãe essa semana, acho que foi essa semana. E aí eu comentando com ela que o meu filho maior, né, foi dormir na casa da namorada. E ela também já veio dormir aqui em casa. E foi uma experiência única pra mim, né? Primeira vez que ele traz uma namorada pra dormir em casa e que ele sai de casa pra dormir lá também. E aí eu tava compartilhando com a minha mãe essa experiência. E ela virou pra mim e falou assim: ah, e você, né? O que você fez? Você quase morreu, você colocou ela pra dormir em outro quarto, né? Porque eu era aquela mãe que punha, quem me conhece sabe, né? Ó, a Amanda tá aqui na live, ela sabe. Põe debaixo da asinha o filho? Era eu. E aí eu falei pra ela: mãe, essa Renata que a senhora tá descrevendo, ela já não habita mais em mim. E quando eu falei aquilo pra ela, gente, fez total sentido. Aquilo ecoou dentro de mim, sabe? Quando você fala, oi, aí faz, oi, oi, oi. O eco. Então, quando eu falei aquilo pra ela, isso ecoou dentro de mim. E naquele momento, eu fui tomada por um sentimento de gratidão, por reconhecer essa habilidade, esse meu superpoder que eu tô descobrindo agora, que sabe qual é? Do desapego. E essa tá sendo uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Eu tô trabalhando muito o desapego, mas o desapego de tudo. Desapego de manias, desapego de costumes, desapego de estar sempre comendo a mesma comida, frequentando os mesmos lugares, falando as mesmas coisas. Isso cansa, entedia, te deixa no mesmo lugar. E eu tô de verdade trabalhando o desapego comigo. E quando eu falo comigo, é o desapego com o meu relacionamento comigo e com as outras pessoas. Então, tudo aquilo que era maçante para mim, que era cansativo, de eu ter que ficar repetindo, cansei. Não tá fazendo sentido para mim mais. Então, tô deixando ir. Percebem? E isso traz uma leveza incrível. E assusta. Sim, as pessoas que conheceram a sua antiga versão vão ficar assustadas com você. E vão ficar assim mesmo, observando se isso que você está falando é verdadeiro. Mas não importa. Porque você sabe que você está trabalhando tudo isso, você sabe quem você é e tá tudo bem. Se vão te julgar ou não, é de cada um. O importante aqui é que você não se julgue mais. Mais julgamento você tem de você, mais disso você atualiza na sua vida. Mais julgamento você tem sobre qualquer coisa, mais disso você está trazendo para a sua vida. Gratidão, amor. A Amanda tá aqui comentando, ó. Eu sempre me impressiono em como você é pontual naquilo que eu preciso ouvir. KKKKK. É, amor, todo mundo que cai na live, mesmo que seja depois, né, no gravado, ela não cai numa live em vão, não cai numa informação em vão. Isso a gente tá presente também, percebe? Então, o que eu tenho para dizer para você, amor, é o quanto de você é verdadeiro, que às vezes as pessoas estão te julgando por você ser verdadeira demais com você, fiel, sabe? Em ser, saber ser, receber, perceber mais de você. E que você está se colocando muitas vezes em questão sobre
Verdade que isso tá certo comigo? Eu não tô exagerando nisso, não? Percebem? E isso é normal acontecer. A gente sempre vai pro errado da gente. Como eu disse, a gente tá ali no pique todo, criando com uma leveza e de repente a gente faz. Deve ter alguma pegadinha aqui. Tem câmera escondida? Só pode. Não. Era tão fácil assim? Era leve desse jeito? E eu sofrendo até ontem? Não acredito. É mais ou menos isso. Como seria, né? Vocês acessarem a habilidade de vocês com total facilidade. Acessarem esse superpoder grandioso, magnífico, que cada um é. Porque o seu superpoder, ele é importantíssimo para você e para o mundo. Afinal, somos um. E quem não entendeu isso, não está entendendo nada. Muito se fala, muito se julga, muito se compara. Porém, o pior de todos, aquele que é devastador, abusivo, frenético, é o nosso próprio julgamento. Então eu queria convidar vocês a estarem presentes nesse sentido, com o que vocês estão pedindo, com o que vocês estão movimentando no dia a dia de vocês. Porque mais eu julgo, mais eu falo, mais eu evito olhar para aquilo, mais disso eu tenho na minha vida. Porque o universo entende o quê? Ela quer mais daquela situação para que ela entenda o que realmente é contribuição para a vida dela, para a experiência dela, para o vivenciar dela. Percebem? E eu recebi também algumas perguntas das pessoas falando assim, tá, Rê, em mais algumas terapias a gente fala que quando eu tô atraindo o outro, porque tá no meu campo, porque eu não tô vendo, tá, tudo isso. O que o outro tá julgando diz muito sobre o outro, sobre o que ele tem dentro dele. Se o outro que está te julgando, você está vendo atitudes do outro que tem em você, que é assim que a psicanálise fala, você olha para isso e fala, tá, essa situação, esse ser, né, que aconteceu aqui foi desagradável. Então, verdade, tem disso em mim. Vamos supor, né, que é uma pessoa arrogante. E aí você fala, verdade, tem arrogância em mim? Porque quando você usa a palavra verdade, sua mente, ela não interfere. Então você vai perceber se é leve ou se é pesado para você. Se faz sentido ou se não faz sentido para você. Se é leve, é uma verdade, é verdadeiro para você. E se é pesado, é uma mentira para você. Como leve e pesado? Leve, o corpo expande, pesado, o corpo contrai. E aí você faz o leve e pesado, verdadeiro ou não. A questão é, você pode contar a historinha para você mesmo? Pode. Que sentido? Para mim, eu percebi que era verdade ou que era uma mentira e eu, tipo, um ou outro não quis acessar. Senti que era, vamos supor, senti que era verdade, mas falei, é uma mentira. Você estava contando a historinha para você mesmo, porque você acessou a informação. Só que a gente persiste em ter razão. Então agora eu quero trazer uma facilitação para vocês. Que eu recebi muito esse final de semana, tá? Quantas situações vocês estão gerando
para que vocês tenham razões das escolhas que vocês fizeram. Tudo que isso é, isso vem à tona, vamos destruir e descriar? Sim? Pode, POC. Quantos relacionamentos vocês têm batido de frente para provar que vocês têm razão em alguma das escolhas que fizeram? Tudo que isso é, vamos destruir e descriar? Sim? Pode, POC. Seja ele relacionamento amoroso, seja ele relacionamento financeiro, seja ele relacionamento de saúde, de tudo, gente. E tudo tá ligado. Se eu compro um ponto de vista de que eu tenho uma doença X, porque todos na minha família têm essa doença X, o que eu vou gerar no meu corpo? O que eu vou gerar na minha vida? Percebe? Então, tudo que isso é e que vem à tona, destrói, descria e tá com POC. Mesmo que você não entenda. Quem não sabe, POC é o enunciado aclarador de Axiones Consciousness que nós usamos, e a gente não fala assim. Você procura um curso de barra de Axis que você vai aprender o POC. Quantos conflitos nós estamos diariamente procurando? Só para ter certeza, só para ter razão, só para ter a convicção de que estamos certos. E aí eu vou falar para vocês, ultimamente eu ando escolhendo paz do que tá certa. E percebendo, né, tudo que tá acontecendo hoje, as pessoas parece que a gente tá com mais dificuldade de falar com as pessoas. As pessoas, elas não estão ouvindo, elas não estão escolhendo ouvir, elas não estão escolhendo se relacionar e elas não estão escolhendo não estarem certas. Elas escolhem estarem certas. E aí é onde que fica aquele conflito total. E elas também estão muito apegadas. Por isso, eu estou super feliz de estar trabalhando o desapego com a minha pessoa. Percebem? Então, mais você faz, mais você tá batendo de frente com tudo isso. E aí eu te faço a pergunta, verdade, você tá fazendo isso por você ou a quem pertence isso? Se 98% dos pensamentos, sentimentos e emoções que nós estamos captando não são nossos, a quem pertence essas manias de não saio daqui, eu sou a certinha, tá tudo justo do jeito que eu digo, rígida, mão de ferro e por aí vai. Percebem? Então é sobre esse ponto de vista que eu gostaria que vocês tivessem presente. Qual é a sua maior habilidade, capacidade, que você ainda não está reconhecendo como o seu superpoder? E é incrível, porque a maioria das vezes em que nós estamos com, não vou falar falta, dificuldade de se reconhecer, de trabalhar esse merecimento, de trabalhar essa visão, de ver além, de sair do que tudo que aconteceu, sem ficar olhando para trás, voltando para trás e tá ali, ó, batendo na mesma pedra, sempre fixando com a mesma historinha. Isso vem de padrões repetitivos que a gente cria no nosso dia a dia. Padrões repetitivos que a gente persiste em levar adiante. Então, eu também quero aproveitar e convidar vocês
para o workshop que vai acontecer sexta-feira, no dia 26 de setembro. E o workshop chama-se Rompendo Padrões. Eu vou passar 2 horas com vocês só trabalhando todos esses tipos de padrões, liberando tudo isso que está paralisando a sua vida. Só que detalhe, esse workshop, ele vai ficar gravado, mas ele não pode ser vendido depois que a turma entrar. Então, quem entrar e participar do workshop, vai acessar o workshop, vai participar com a gente, né, na hora e vai poder assistir no gravado, vai poder estar fazendo os processos várias outras vezes. Quem não participar vai ficar de fora, não vai poder participar mais, né? Então, o que mais é possível para que você acesse essas informações. E o preço, gente, é simbólico. De verdade, pelo tanto que eu vou entregar, tá sendo assim, ó, um presente para vocês. Por quê? Porque mês de setembro é mês do meu aniversário. E como é mês do meu aniversário, eu perguntei meu corpinho, corpo, como eu posso contribuir para aquelas pessoas que me acompanham, para aquelas pessoas que estão nessa busca de desenvolvimento também em consciência. E aí me veio a ideia da criação desse workshop, de Rompendo Padrões, para contribuir na vida de vocês, para vocês liberarem aí toda essa energia que está aí paralisando as escolhas de vocês estarem presentes, né? E de vocês acessarem esse ser infinito e mágico que cada um de vocês são. Então eu espero vocês no dia 26. Eu vou deixar depois aqui o link para inscrição. Quem é aqui da Suíça pode me mandar por Twitter, só me mandar uma mensagem no direct que eu mando as informações e o que mais é possível. Agradeço vocês, a cada um de vocês que estiveram aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você essa live. Gratidão por vocês estarem aqui. Não se esqueça de deixar seu joinha, compartilhar e comentar. Compartilha com aquela pessoa que você fala vai fazer sentido para ela essa live. Tá bom, amores? Beijo grande no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!